Olá, tudo bem? Como é que você está? Mais uma mensagem de Natal. Eu queria a sua atenção, mas também eu queria que você não se preocupasse com a bagunça. Festa, muitas vezes, é sinônimo de bagunça. Tem que arrumar a casa, mas ao mesmo tempo que arruma a casa, chegam os convidados, aí tem criança correndo, criança se machucando, parente discutindo, gente que não se gosta sendo obrigada a ficar no mesmo lugar. Enfim, significa casa cheia, significa muitas pessoas no mesmo ambiente com interesses diversos. Tem gente que quer conversar, tem gente que quer dançar, tem gente que quer ficar prestando atenção na música, tem gente que está olhando para o relógio para ver que horas que acaba, quando é que dá para ir embora o mais rápido possível. Tem gente que quer estender a estadia por mais tempo e ficar ali comemorando. Tem gente que está curtindo, tem gente que não está gostando nada. É lugar de muita gente. E as pessoas normalmente têm uma ideia de Deus, de que como Deus é organizado, Deus deve ser alguém com um planejamento perfeito, de que Deus nunca se apresenta na bagunça. Semana passada nós conversamos um pouco sobre as pessoas que têm essa sensação de que suas vidas estão mergulhadas em trevas, mas que esse Jesus pode aparecer para iluminar exatamente essa situação adversa de trevas. E algumas dessas pessoas, talvez seja o seu caso, que fizeram uma oração de entrega, de recepção de Jesus em suas vidas semana passada, talvez pensaram melhor e estão aí, cá com seus botões, refletindo assim: tá, eu sei que eu preciso de Jesus na minha vida. Eu sei que eu preciso de Deus na minha vida. E parece que esse Natal é a ocasião perfeita para isso, porque afinal o pastor me falou que se a minha vida está em trevas, é justamente nela que Jesus quer manifestar a sua luz. Mas eu não arrumei a casa, eu não fiz uma faxina, eu não preparei nada para a recepção desse que veio visitar a minha vida. O que ele vai pensar quando vira bagunça que é a minha existência? O que ele vai pensar ao ver como é que está uma zona? As minhas emoções, o meu trabalho, os meus relacionamentos, a minha família. Ele não vai gostar de... Então, me dá mais um tempo para eu poder arrumar a casa. Talvez não seja nesse Natal ainda, talvez seja no Natal do ano que vem, mas me dá um tempo para eu me preparar. Eu quero dizer uma coisa para você, não precisa arrumar não. Deus não espera a sua vida estar arrumada para manifestar Jesus nela. Muito pelo contrário. Deus arruma as condições para que Jesus arrume a sua vida. Espera só um pouquinho, que eu queria ler uma passagem para você que pode trazer luz para essa situação. Está aqui em Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. José e Maria estão prestes a ver o nascimento de Jesus, Maria grávida, e diante dessa proximidade, dessa grande chegada do Filho de Deus, você pode esperar que talvez eles estivessem acessando um hotel, reservando uma vaga num resort ou em algum lugar digno da chegada do Filho de Deus. Mas não é bem isso que aconteceu. Olha só. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E a ela deu à luz o seu primogênito, Jesus Cristo. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Significava que todas as vagas estavam ocupadas, não havia um lugar decente para aquela mulher grávida ter o seu filho, ainda mais a chegada de Jesus Cristo. Então eles tiveram que arranjar uma manjedoura, literalmente um lugar onde se alimentava animais. Ou seja, eles estavam numa estrebaria.
Eles estavam no lugar onde animais estavam habitando ali. Você imagina o cheiro? Você imagina o local? Você imagina a sujeira? A gente pode imaginar, fazendo um exercício aqui, que José deve ter preparado minimamente o local para acolher a sua esposa e para a chegada do seu filho. Mas naquelas dores de parto, naquela situação, não havia ordem. Não havia um lugarzinho arrumado, preparado, com luzes, com enfeites, com cartaz dizendo assim, bem-vindo, nosso Senhor Jesus Cristo, com plateia, com celebração, com música, com parteira, com médicos acompanhando toda a situação. Foi algo improvisado ali. Os seres humanos, diante da chegada de Jesus, não conseguiram armar uma recepção digna de um rei. A bem da verdade, nós sabemos que mais adiante surgirão alguns reis que vêm do Oriente e que oferecem presentes para esse Jesus, reconhecendo que ele era o rei dos judeus. Mas, fora essa demonstração de reconhecimento da importância de Jesus, a grande verdade é que aquele local onde habitavam animais, fora do lugar onde eles deveriam arrumar um quarto, não era exatamente a situação apropriada para o nascimento de qualquer criança e ainda mais para o nascimento do Filho de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sei que a sua vida pode estar uma bagunça. Eu sei que você tem o desejo de arrumar a sua casa para a chegada de Jesus. E que talvez seja mais conveniente que ele chegue no Natal do ano que vem. No Natal do ano que vem você estará preparado. E eu quero dizer o seguinte para você. Assim como José e Maria, em todo o alcance que eles poderiam ter, com certeza, se dependesse exclusivamente deles, arrumariam o melhor lugar possível para o nascimento do filho deles, da mesma maneira você, eu sei, que está aí desejoso de que Jesus se manifeste na sua vida, se pudesse, arrumaria o seu lar, a sua casa, da melhor maneira possível para a chegada de Jesus. Mas isso não estava nas mãos de José e Maria. Na verdade, eles dependeram das vagas de uma hospedaria, da vontade de outras pessoas, de uma situação que fugiu do controle deles. E é assim também na sua vida. Se isso significa, sabe o quê? Que você pode até tentar preparar ao máximo a sua vida para a chegada de Jesus, você não vai conseguir. Deixe primeiro Jesus entrar na sua vida, entrar na sua bagunça, para que Ele traga ordem para você. Não tente organizar a sua vida para aí Jesus entrar nela. Eu sei, tem relacionamentos pendentes. Eu sei, alguns problemas no seu trabalho. Eu sei, algumas divisões na sua família. Eu sei, desordem emocional de vários tipos. Não, você não precisa fingir. Não, você não precisa fazer sala para Jesus. Não, você não precisa se arrumar todo, se maquiar toda. Não, você não precisa arrumar a sua melhor roupa. Isso você vai fazer para a celebração de Natal, para receber os familiares, para receber os amigos, para receber os conhecidos. Para Jesus isso não é necessário. Deus providenciará a situação que vai fazer brilhar Jesus na sua vida. Tudo o que você precisa fazer é se abrir para isso. Se abra para essa luz, se abra para essa ordem na sua existência. Olha, eu já desisti mesmo, de tentar ser aquele que vai providenciar um presépio para que Jesus atue na minha vida. Jesus, o Filho de Deus verdadeiro, não é aquele bebezinho representado nos presépios que a gente vê por aí. O presépio a gente monta, o presépio a gente organiza, o presépio a gente decora,
O presépio a gente compra. Esse não é o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro, você não consegue providenciar absolutamente nada para a chegada dele. Você só pode fazer uma coisa: se render. Senhor, eu quero Jesus na minha vida. Não sei como. Não sei como se manifesta essa presença. Não sei o que eu preciso arranjar. Algumas igrejas dirão que você tem que pagar por isso. Fazer grandes ofertas, depositar na conta da igreja, e aí Jesus vai te abençoar. Algumas pessoas vão dizer que você tem que fazer determinados rituais, que você tem que cumprir determinadas agendas religiosas. Mas nada disso é necessário. Onde você estiver, mesmo que seja um caos, mesmo que seja uma bagunça, mesmo que esteja a sua vida virada do avesso, abra-se para essa possibilidade. Jesus nascerá na sua vida, independente de como ela esteja. Queria fazer mais uma oração com você, assim como eu fiz na semana passada. Mas eu queria que você fizesse agora uma oração de desistência e de dependência de Deus. Me acompanha. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, por favor, manifesta Cristo em nossas vidas. Traz a ordem para o caos da nossa existência. Queríamos muito arrumar a casa, nos arrumarmos. Queríamos muito providenciar uma lauta refeição que agradasse o teu Filho, Jesus Cristo. Queríamos oferecer presentes que mostrassem o valor que nós consideramos que o teu Filho tem. Mas ao olharmos para as nossas mãos, para os nossos bolsos, para o nosso lar e para a nossa vida, vemos que não temos absolutamente nada suficientemente valoroso e rico para oferecer para o teu Filho. Ao tentarmos organizar a nossa vida, nós descobrimos que não conseguimos fazer isso. Mas a mensagem de hoje nos mostrou, através do evangelista Lucas, de que isso não importa. O que importa é o nosso coração aberto para ti. O Senhor providenciará, mesmo na maior bagunça das nossas vidas, a chegada do teu Filho Jesus nela. Em nome de Cristo, faz assim. Se o chão da nossa vida ainda está sujo, as roupas mal lavadas, se nós estamos desarrumados, se a nossa casa está desarrumada, vem assim mesmo, Senhor. Não repara na bagunça, apenas entra na nossa vida e nos ajuda a botar ordem na nossa caminhada. Faz assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Feliz Natal, boas comemorações e lembre-se, quando você se achar insuficiente para Jesus, você está certo. Você não é suficiente, mas Ele é suficiente por você. Pense nisso e celebre. Até!